A vida cristã não está relacionada simplesmente em como você começa, mas sim como você termina. Se você praticou o desafio que eu propus no último vídeo, eu tenho certeza que Deus te surpreendeu. Agora, se você não praticou por algum motivo, só fica tranquilo que você vai ter outra chance. Agora você deve estar pensando, qual é o próximo passo? Deixa eu te dizer. O próximo passo é ter um plano detalhado para trazer o céu aqui para a terra e para que você venha a ser o embaixador do reino de Deus aonde você estiver atuando. Por isso, se mantenha firme, constante, e é disso que eu vou falar para você aqui. Como ser melhor? Como que eu melhoro? Como que você pode vencer o medo? Como ser mais ousado? Como efetivamente cumprir o meu chamado, como efetivamente influenciar as pessoas que te rodeiam. Talvez você pode ter chegado até aqui e percebeu que não tem ainda essas respostas. Então deixa eu te contar uma coisa. Essas perguntas nos impulsionam a buscar quem conseguiu atingir os objetivos e resultados que queremos e nos conduz a aprender com essas pessoas. Eu me lembro de quando eu comecei a minha primeira jornada com um mentor. Foi o meu pastor, meu pai espiritual, Dr. Kingsley Fletcher. E eu lembro que essa jornada começou de uma maneira muito inusitada. Na verdade, eu era missionário na Índia, morava lá, no meio de uma favela islâmica, e eu estava tentando ver resultados do reino de Deus, frustrado porque eu não via aquilo que eu gostaria de ter visto. E no meio dessas conversas que eu tinha com minha mãe começou a falar, eu vou orar junto com você. Quem sabe é o momento de uma nova fase, uma transição. E na época eu falava, Deus, eu preciso do sobrenatural. Eu estava lendo um livro de um alemão chamado Reinhard Bonk, que é um evangelista alemão que teve um ministério muito efetivo na África, com cruzadas, inúmeras cruzadas, gigantescas. Total foram dezenas de milhões de pessoas impactadas por essas cruzadas. E ele falava como Deus se movia com poder, milagres, sinais, prodígios, no meio daquelas cruzadas, e por conta dessas manifestações sobrenaturais, pessoas vinham para Jesus a rodo, eram grandes multidões vindo para Jesus, e eu pensei, Deus, é isso que eu preciso, e eu talvez preciso sair dessa minha rotina que não estou conseguindo ver resultado, e comecei a orar, Pai, traz alguém que vai me impulsionar para viver esse próximo patamar, me traz alguém que vai me ajudar a entender o sobrenatural de Deus, para que eu venha viver isso que eu leio na Bíblia, em Atos 2, não é possível que eu não vou viver isso, eu preciso disso. E depois de momentos de oração e de busca, o Senhor me conectou de uma maneira sobrenatural com um pastor lá em North Carolina, o estado da Carolina do Norte, que é no sul dos Estados Unidos. E eu lembro que houve um telefonema de convite, e a única coisa que eu precisava era aquele convite. Eu peguei tudo que eu tinha, que não era muito, mas estava em 2 malas, peguei um avião e me meti para lá, cara. Quando eu chego lá, na época não tinha nem celular, fui para um orelhão, botei umas moedinhas, liguei no telefone, aparece então a secretária do meu pastor para me pegar, ela me levou, eu fiquei hospedado numa família da igreja, e eu lembro que no dia seguinte seria o meu primeiro encontro com o meu mentor, com o meu pastor. O nome dele é Dr. Kingsley Fletcher, e ele, depois de uma longa espera na sala dele, na sala de espera, ele me recebe e ele me pergunta, o que é que você veio fazer aqui? Para mim foi um choque, porque eu não estava esperando isso. Era a última maneira que eu imaginaria ser saudado. Eu falei, como assim? Ele falou assim, o que é que você quer de mim? Eu falei, o senhor me convidou. Ele falou assim, eu sei que eu te convidei, mas o que é que você quer de mim? Eu falei, eu não estava entendendo, e ele me perguntava, e o tom um pouco agressivo, aquilo foi vindo de tal maneira que eu comecei a ficar um pouco ofendido, eu estava confuso, e ele falava, o que você quer de mim? Você quer o sonho americano? O que você está procurando através de mim? Você quer se aproveitar de mim? E aquilo lá começou a me agredir de uma maneira que eu fiquei com raiva, eu falei, eu não quero sonho americano, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser treinado para ser um homem de Deus. E na hora ele falou assim, agora sim, senta aqui, agora a gente está conversando, senta aqui, vamos conversar. Eu falei, uau. Ele falou assim, é isso que eu queria saber, o quanto que você realmente quer que eu te ajude a ir para o próximo patamar. Eu nunca tinha entrado num ambiente daquele tipo. Para mim, aquilo que parecia ser crente evangélico era muito mais polido. De repente eu estou vendo uma coisa um pouco bruta, mas
uma coisa eu sabia, era muito verdadeiro. E na hora eu falei, eu estou disposto a fazer qualquer coisa, eu só quero ser treinado. Ele falou, então já que você está disposto, vamos fazer o seguinte, você vai entrar num jejum de água pelos próximos 7 dias. Você jejua? Eu levei um susto e falei, não, eu jejuo. Eu falei, ia falar o quê? Ele falou assim, então é o seguinte, você vai jejuar e Deus vai falar uma coisa para você. E Deus vai falar para mim o que Ele falou para você. E se quando eu voltar para conversar contigo daqui 7 dias, você tiver uma coisa diferente daquilo que Deus falou para mim, você entra no primeiro avião de volta ao Brasil. Trato? Diante daquilo não tinha muita opção, eu me tranquei no quarto, copo d'água, oração, clamando a Deus, por favor, fala comigo. 1 dia se passou, 2 dias se passaram, 3 dias se passaram, 4, 5 e nada. Foi só no 6º dia, porque eu estava naquele meu desespero. Até aqui nada. E eu estou pensando, vai chegar minha reunião, vou falar o que para aquele homem? Foi só no 6º dia que veio uma impressão no meu coração. Agora, quando eu falo para você que Deus falou comigo, não foi uma visão, não foi aquela coisa, aquele trovejar, aquela coisa no meu coração que me emocionou, chorei, arrepio, não teve nada disso, não. Foi só uma ideia. Assim como você imagina coisas, aquela ideia veio assim, sem eu planejar, uma ideia, o número 4, só isso. Eu falei, Deus, é a única coisa que eu tenho. Chegou o 7º dia, a nossa reunião, sentei diante dele, ele sentou na minha frente, perguntou, você jejuou? Eu falei, jejuei. Você orou? Eu falei, eu orei. Deus falou com você? Eu falei, Deus falou comigo. Ele escreveu num papel e tampou. Ele falou, o que é que Deus falou com você? Eu falei, eu vi o número 4. E quando eu falei, eu vi o número 4, eu já consegui fluir, entender o que estava acontecendo. Eu falei, eu sinto de Deus que eu vou ficar aqui 4 meses. É isso que Deus falou para mim. E na hora ele me mostra o que ele tinha escrito. 4 meses. Ele falou, você vai ficar aqui 4 meses e depois, se você for bem, eu vou renovar o teu visto para um visto para você trabalhar aqui no nosso ministério e Deus vai te usar nesse lugar. Na hora eu sabia que eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E então eu comecei a minha jornada. E a minha jornada nada mais era do que servir esse homem de Deus. Eu comecei a viajar o mundo, viajava para as reuniões servindo ele, carregando sua mala, sua água, assessorando ele, observando. Eu lembro que a gente chegava nas reuniões e ele perguntava para mim, olha, você talvez possa até estar esperando uma lição, mas hoje a tua lição é observar. Terminava a reunião, ele perguntava para mim, que cor que era a gravata do tecladista da equipe de louvor e adoração. Era tipo essas coisas. E eu comecei a ter esses treinamentos com ele. Ele falava assim, o que é que Deus está falando com você enquanto eu estou pregando? Eu falava, eu estou tendo essas impressões. Ele foi despertando o meu lado profético, ele foi despertando a minha visão estratégica. Aquele homem foi me esticando. Ele falava para mim, se você quer ser um homem de Deus, a primeira coisa que você tem que aprender é ser homem. E homem gosta de trabalhar. Homem é responsável. Homem é uma pessoa que honra a sua palavra. Homem tem que produzir. Falei, me fala um pouco mais. Ele falava, você veio aqui não para ser um menino de Deus, você veio para ser homem de Deus. E para eu conseguir fazer você ser um homem de Deus, vamos trabalhar primeiramente na hombridade. Ele falava para mim, volta a estudar. Então eu acabei voltando aos meus estudos e trabalhando. Agora, quando eu falo que eu estava trabalhando, não era só um pastor de jovens numa igreja baita estruturada. Eu era pastor de jovens, eu era um universitário e também meu primeiro emprego foi de garçom, que na verdade eu fiquei trabalhando de garçom quase 4 anos, 3 anos e uns 8 meses. E direto, rodando e aprendendo, viajando com ele para tudo quanto é canto e dando os jeitos, fazendo as escalas do trabalho para que eu conseguisse também estar lá também nos domingos e nos sábados com os jovens e vendo Deus esticando. Eu lembro que tinha momentos que eu falava, eu não aguento mais esse negócio. E quando eu estava quase desistindo, eu sentia que, eu chegava no outro patamar. Algo dentro de mim era esticado. E eu ficava chocado, eu falava, eu nem sabia que eu tinha essa capacidade. Eu fui me conhecendo os limites, rompendo os limites e conhecendo o potencial que ainda dava para eu atingir.
Foi meu aprendizado. Eu lembro uma vez que as coisas estavam tão difíceis. Eu, como universitário, garçom, um ministro do evangelho, assessorando o meu pastor, não aguentava mais, não tinha tantos amigos, me sentia sozinho, longe de casa. Na verdade, a maioria dos meus amigos do colégio e também da universidade não entendiam nada que eu estava fazendo, eles achavam que eu era um maluco, até eu creio que alguns familiares meus não entendiam bem o que eu estava passando. E diante de tudo aquilo eu liguei para minha mãe que sempre foi esse pilar espiritual na minha vida. Eu falei: mãe, eu não estou aguentando mais, eu vou desistir. Eu falei: mãe, faz o seguinte, eu tenho aquele cartão de crédito de emergência, eu vou usar ele pela primeira vez, eu vou comprar uma passagem, me pega lá no aeroporto de Guarulhos, que eu não aguento mais, estou jogando a toalha. Esse homem aqui, ele só me esfola, esse cara aqui, ele só fala para eu jejuar, esse cara aqui, ele só tá me esticando. Mãe, não aguento mais, eu não faço dinheiro, o que eu precisava estar fazendo dinheiro, eu não tenho conforto, eu não estou vendo os frutos, eu acho que isso aqui foi um erro. E minha mãe me perguntou: quem que te enviou aos Estados Unidos para ser treinado nesse ministério? Eu falei: mãe, foi Deus. Ela perguntou: você responde para quem? Eu falei: eu respondo para Deus. Minha mãe falou assim: você não é um soldado de Deus? Eu falei: sim, eu sou um soldado de Deus. E ela falou: o soldado sempre é fiel ao último comando. Se Deus te mandou ir, você continua aí. O dia que Deus te mandar de volta, você volta. Agora, se você falar para mim que Deus está te enviando de volta, eu estarei lá em Guarulhos para te pegar. Agora, se Deus não está te trazendo de volta, fica aí e aguenta o tranco. Eu falei: mãe, é verdade, mãe, Deus não está me trazendo de volta. Eu queria tanto que fosse Deus, mas era a minha carne resistindo à escola do Espírito Santo na minha vida. Eu acabei desligando o telefone com a minha mãe me encorajando: aguenta firme que vai valer a pena. E eu aguentei firme. Eu passei por todo quanto é tipo de momentos que eram mais tranquilos, momentos que eram muito alegres, momentos que eram extremamente difíceis, até mais difícil que essa crise que eu acabei de descrever. Mas foram um total de 5 anos, onde eu fui estudando, trabalhando, aprendendo, sendo treinado, e mal imaginava eu que tudo aquilo que eu fui acumulando de aprendizado era o que eu precisava para começar o Dunamis. Hoje eu já estou tocando o Dunamis há alguns anos, mas até hoje eu percebo que eu estou aprendendo coisas, ou eu estou usando ensinamentos que eu aprendi lá atrás quando eu era garçom, quando eu era jardineiro no tempos vagos, quando eu trabalhava de qualquer coisa que aparecia. Sabe por quê? Eu entendi um negócio na vida: Deus não desperdiça nada. E se você estiver disposto a ir para o próximo patamar, você também tem que estar disposto para permitir com que o Espírito Santo venha te esticar. E ele ensina de maneiras que a gente nem percebe. Eu percebo até hoje as lições que eu aprendi há anos e anos atrás. Esse foi o meu processo de mentoria, esse foi o meu processo de treinamento, e até hoje eu estou sendo treinado. Deus traz pessoas diferentes, em temporadas diferentes. Voltei ao Brasil, conheci pessoas novas, hoje continuo na minha própria mentoria com grandes homens de Deus, continuo sendo esticado de maneira diferente, mas continuo aprendendo. E eu continuo alistado na escola do Espírito Santo. Dessa escola eu nunca quero sair. Desse aprendizado eu nunca quero abrir mão. Eu estou constantemente falando: Espírito Santo, me ensina, me leva pelos teus processos. É através desse processo que o Senhor me leva que eu sou refinado. E eu desejo a mesma coisa para você, que você venha abraçar essa oportunidade que Deus está te pondo. Não só através dessa escola, mas aonde você está. Eu creio que tudo ensina, tudo fala. O Espírito Santo não desperdiça nada nesse processo de nos levar ao next level, o próximo nível. Todas essas experiências me influenciaram a compartilhar com você que quer ser parte ativa do movimento. Você que quer ser equipado, ser capacitado para cumprir o teu propósito. Você que quer ser uma influência positiva na sociedade, quer viver o Dunamis Lifestyle aonde você estiver. Para você começar o seu plano de mudança, é muito importante que você venha conhecer os pilares do Dunamis Lifestyle. Conhecendo esses pilares, você deixa de lutar contra sintomas e passa a combater diretamente as raízes, as causas da sua inconstância, e assim você vai romper com as barreiras que te impedem de avançar na direção do propósito
e de ser um participante da maior colheita de almas da história, que eu creio que já está chegando. Compreendendo isso, você vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. E para você transformar a sociedade, primeiramente, você precisa ser transformado. E para isso, é importante você passar por uma mudança de mentalidade. Veja bem, quando você se submete ao processo de metanoia ou da mudança ou renovação da mente, você culmina uma mudança de atitudes e depois, consequentemente, uma mudança de estilo de vida. Entenda, você é espírito, você é alma e você também tem um corpo. Logo, é a sua responsabilidade cuidar muito bem de cada uma dessas suas partes. E os pilares para viver o Dunamis Lifestyle estão alinhados exatamente com isso. Todos nós temos um espírito. Quando nós chegamos nessa terra, o nosso espírito ele está morto. Mas quando você nasce de novo, é quando o Espírito Santo vem fazer morada em você e te vivifica, te dá uma nova natureza e você se torna a ser então um ser espiritual vivificado com a natureza de Cristo. Eu falei um pouquinho sobre isso na conduta Dunamis do vídeo 1, você lembra? A prática da conduta Dunamis te leva a ter então saúde espiritual. Agora, você também tem alma, todos nós temos. E a alma praticamente são 3 partes. A parte da tua mentalidade, são os teus pensamentos. A alma também é a tua parte emocional, são as suas emoções, aquilo que você está sentindo, os seus sentimentos. E finalmente, a tua alma é feita de desejos, a parte da tua vida que anseia, vontades. Tudo isso tem que ser submetido à verdade da palavra. Paulo fala lá em Romanos 12:2 que a nossa transformação vem pela renovação da mente. A palavra que ele usa lá é metanoia, é o arrependimento, é o reformatar da sua mente que vai afetar os teus desejos e as tuas emoções. A tua saúde emocional e a tua saúde intelectual está diretamente relacionada ao processo de metanoia que você permite com que a palavra de Deus venha causar na tua vida. Eu creio que quando você valoriza esse teu processo e esse crescimento intelectual e emocional, sem medir esforços, você acaba também se tornando uma pessoa mais saudável, emocionalmente mais saudável. Você se torna também mais capaz intelectualmente e isso vai afetar os teus relacionamentos e também a tua atuação na tua profissão. A sua alma deve louvar a Deus, assim como Davi declarava sobre si lá em Salmo 103, quando ele fala: a minha alma bendiga ao Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele estava dando ordens sobre a sua emoção. Você sujeita a tua alma ao padrão e ao propósito e o plano de Deus na tua vida. Você não é refém das suas emoções, pelo contrário, você sujeita-os para que você venha cumprir a boa e perfeita vontade de Deus. E finalmente, corpo. Isso aqui que nós conseguimos tocar e sentir. Você foi feito com o corpo. E o corpo é um meio para você viver os propósitos de Deus nessa terra física. A verdade é que o próprio apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É por isso que nós temos que zelar por uma pureza no nosso corpo. É por isso que nós temos que zelar por andar em santidade. E eu creio que quando você zela pelo teu corpo, você está focando na tua saúde física. Você não vai ingerir coisas que vão denegrir o templo do Espírito Santo. Você não vai ter um estilo de vida que vai destruir o templo do Espírito Santo. Pelo contrário, você vai focar no teu sono, você vai focar na tua alimentação e na tua vida ativa de exercício. Eu creio que aí você tem uma saúde física, que é um reflexo da tua boa mordomia com o templo que Deus te deu enquanto você está aqui nessa terra. Por final, assim que terminar esse vídeo, nós vamos fazer um exercício muito simples e rápido. Você vai pegar uma folha de papel, você vai dividir em 3 partes. Você vai escrever corpo, alma e espírito. E logo no lado, você vai pôr honestamente, sinceramente, uma pontuação, fazendo uma autoavaliação de 0 a 10 e você vai classificar o teu desenvolvimento, sendo o 0 muito ruim e o 10 excelente. E este exercício vai te mostrar com clareza como que você está hoje, qual que é o teu status hoje.
vai abrir as possibilidades então para você começar a vislumbrar com um futuro melhor. Esse é o começo de um plano de maneira geral. Se você quer viver o céu na terra agora, é fundamental que você venha a saber lidar com cada um destes pilares. É fundamental você manter suas prioridades corretas. Isso vai fazer com que você venha a viver na prática o que nós chamamos de Dunamis Lifestyle. Você é único, lembra disso. E aquilo que você nasceu para cumprir aqui na terra, só você pode cumprir. Deus não fez uma cópia tua. Você é original e o plano de Deus na tua vida também é original. Então a minha função é te ajudar a se capacitar, te dando as ferramentas necessárias para você lidar com isso. Na verdade, esse é o propósito da Escola Dunamis Online. As pessoas com quem você anda, aquilo que você consome, tudo que você faz, o que você pensa, o ambiente que te cerca, entenda uma coisa, ou vai facilitar ou vai dificultar a mudança dos seus hábitos. Muitas vezes, alguns obstáculos da nossa mente se colocam diante de nós para nos impedir de viver aquilo que precisamos viver para cumprir o propósito de Deus. Eu vou mencionar aqui alguns dos principais obstáculos que te impedem de alcançar seus objetivos. Obstáculo número 1, eu não tenho tempo. Entenda uma coisa, se você já falou isso, tempo é questão de prioridade. Se você deixar suas decisões para depois, é possível que você nunca comece o que você diz que vai começar. Sabe por que você não vai fazer isso? Porque você está priorizando outras coisas e está dando justificativas para você mesmo, para que tua consciência fique tranquila e você acaba o quê? Permanecendo preso, sem avançar. O segredo é você focar no teu desenvolvimento. Foca naquilo que é prioridade. Prioridade é o teu desenvolvimento, é você continuar crescendo. Depois que você focou nisso, você ataca o real problema e você vai vencer. Obstáculo número 2. Não terminar o que você começa. Pessoas que têm o hábito de começar uma coisa e de repente larga no meio do caminho. Isso aqui é um reflexo de uma vida que não é constante, uma vida inconstante. E sabe qual que é a melhor maneira de você lidar com isso? Indo até o final naquilo que você está fazendo agora ou na próxima ação que você decidir iniciar. Se começou, tem que terminar. Pode parecer muito óbvio o que eu estou falando, mas é dessa maneira que você vai lidar com a falta de constância. Obstáculo número 3. Você não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Para por aí. Deixa eu falar uma coisa. É mais fácil você colocar a culpa que você não tem um dinheiro ou um recurso do que você começar a olhar aonde é que eu já estou usando os recursos que eu já tenho. Vamos voltar lá atrás um pouquinho. Você não falou que teu desenvolvimento era prioridade? Então por que você vai comer a tua semente? A tua semente, que são os teus recursos, é para você plantar para a colheita futura. Se você não se desenvolver hoje, qual é a tua versão do futuro? Invista na coisa que é essencial, que é o teu desenvolvimento, não só para agora, mas para o futuro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse um familiar seu, alguém muito importante e muito querido a você, e ele tivesse apenas 24 horas de vida, e para salvar essa pessoa você precisasse conseguir, sei lá, uns 30 mil reais ou algum valor que para você é muito alto hoje ou fora da sua realidade, você conseguiria? Você correria atrás? Provavelmente você arrumaria uma alternativa, você ia dar um jeito. Essa aí é a prova real de uma frase que talvez você já tenha ouvido. Quem quer, dá um jeito, e quem não quer, dá uma desculpa. Obstáculo número 4. Desvalorização do investimento na educação porque você tem outras causas, talvez tua família e teu trabalho. Eu entendo, são coisas importantes, mas você precisa entender uma coisa. Quando você arrumar a base, aí então você vai melhorar o restante do prédio. A base de tudo é o teu desenvolvimento. A maneira como você se desenvolve vai refletir na tua família, vai refletir na tua carreira, vai refletir em todas as outras coisas que tuas mãos põem a fazer. Você passa a entender como prioridade o teu desenvolvimento e depois você vai começar a ajustar as outras áreas. Você se desenvolver é o melhor presente que você pode dar para sua família, para os seus amigos, para a tua empresa. Você vai melhorar em todos os ambientes que você convive. Obstáculo número 5. Esperar vir do céu algo que depende de você.
Eu sempre falo, as pessoas querem o sobrenatural de Deus, mas não estão dispostas a fazer o natural. Faz aquilo que está no teu alcance e deixa Deus fazer aquilo que você não alcança. É muito fácil, muitas vezes, delegarmos a Deus a nossa parte, sendo que nós não temos um compromisso sincero e real em fazer a nossa própria parte. Se você não fizer a tua, nada vai acontecer. Obstáculo número 6. Eu ainda nem sei para onde eu estou indo, meu chamado, meu destino. Você não tem clareza de destino, por isso eu não vou conseguir avançar. Deixa eu falar uma coisa. Se você quer ter todo o mapa já descrito, desenhado para você, antes de você sair do lugar, você não vai sair do lugar. Se você permanecer parado porque ainda não encontrou seu chamado, aí então, sinto lhe dizer, você nunca vai encontrar. Porque dar o primeiro passo é necessário. Essa busca inicial junto com outras pessoas que estão nessa escola com você, nesse Dunamis Experience, é o melhor caminho para você já começar a tatear, a começar a entender e começar a decifrar o seu chamado e o seu propósito. Neste ponto também surge a Escola Dunamis Online. Ela vem para ajudar, inclusive, quem ainda não encontrou seu chamado, para que elas possam se desenvolver. Enquanto você faz a escola, você vai entendendo aonde Deus quer te levar. Com quem você anda também ajuda a moldar a sua realidade. Se você andar com pessoas que praticam muitos exercícios, pessoas ativas, atletas, que comem de forma saudável, que cuidam do seu corpo, é normal que você acabe então vivendo aquela realidade. Você passa a andar com milionários, pessoas que conseguem ver oportunidades de negócio, empreendedores que visam sempre o lucro, que geram riqueza. É bem provável que você também comece a produzir dinheiro e ver oportunidades de empreendimentos. Agora, se você passar a andar com pessoas que andam no sobrenatural, todo obstáculo é um motivo para um milagre. Toda impossibilidade é uma oportunidade do sobrenatural. Você conhece pessoas assim? Você vai ver que isso se tornará cada vez mais simples e natural para você também. Nós do Dunamis Movement temos um sonho. O sonho de construir uma universidade que vai formar influenciadores e referências para todas as áreas da sociedade. Pessoas e líderes que vão carregar o DNA do Reino de Deus. Homens e mulheres que estejam dispostos a deixar um legado aqui na terra e trazer o Reino dos Céus aqui e agora. Sabe quem são essas pessoas? São avivalistas e reformadores. E este sonho começou a se realizar a partir da nossa Escola Dunamis Online. Na Escola Dunamis você vai viver uma experiência completa onde você só precisa de uma conexão com a internet e o compromisso de fazer parte dessa tribo. A Escola Dunamis foi desenhada para você que não tem muito tempo disponível, que está na correria, mas ao mesmo tempo você quer fazer a diferença nesse mundo. Você quer viver de uma maneira plena, viver o teu propósito. A Escola Dunamis é essa plataforma, uma plataforma que vai te ensinar com conteúdos online, videoaulas, com duração de 12 meses. E você vai poder assistir isso de qualquer lugar do mundo, contanto que você tenha a conexão de internet. Você vai aprender com professores que são líderes do nosso movimento e que vão concentrar ensinamentos poderosos e vão te desafiar a colocar tudo isso em prática, aonde você está aprendendo. Ao longo do ano, nós vamos passar juntos por esse caminho. Sobre a estrutura da escola, entenda uma coisa, durante todo o curso nós vamos passar por 8 fases, isso mesmo. Cada uma dessas 8 fases dura em média 6 semanas. E esse curso foi totalmente reformulado para ser ainda mais prático. A gente regravou as aulas, está muito mais eficiente, vai te dar uma experiência muito mais profunda e atual. Agora eu vou falar para você as nossas fases da nossa Escola Dunamis Online. Fase 1 se chama Start. É aqui que nós vamos para a introdução de como viver Dunamis Lifestyle. Você vai ter um panorama geral de tudo aquilo que acreditamos e vamos te preparar para começar a colocar em prática essas disciplinas espirituais que vão te tornar muito mais sensíveis ao Espírito Santo. Fase 2, Descobrindo Deus. Nessa fase vamos abordar temas sobre a Trindade, sobre a identidade de Deus,
Quem é Deus e como você pode se desenvolver num relacionamento de intimidade com Ele, como ouvir a voz de Deus e saber como Ele age, os caminhos dele e como Ele se move. Fase 3, identidade. Nessa fase, depois de você conhecer a Deus, você começa a conhecer e entender a sua verdadeira identidade nele. Qual é a sua posição no reino dos céus? Qual é a sua natureza como uma nova criatura? As coisas que você tem acesso por ser parte de algo que é eterno. Agora você participa da família de Deus e você vai passar por esse processo de cura de traumas. Você vai alcançar libertação da tua culpa, do teu passado, aquilo que te impede de descobrir o seu chamado. Aqui você vai começar a efetivamente reinar em vida. Fase 4 se chama Caráter de Cristo. E neste bloco nós temos aulas que vão confrontar o seu caráter e te ajudar a identificar o que você precisa ajustar profundamente no seu ser, para que você comece a viver de uma forma muito mais parecida como Jesus viveu quando ele andava aqui na terra. A quinta fase é o sobrenatural. E aqui você vai emergir na realidade do sobrenatural e nós vamos nos aprofundar em práticas específicas de como que você se move com clareza e liberdade nos dons do Espírito. Você vai ver detalhes sobre os dons proféticos, te ajudar a ir mais fundo com ousadia na liberação do sobrenatural, 5 passos para a cura, como ministrar então libertação, como escutar a voz de Deus, palavras de conhecimento que geram fé e depois milagres. Tudo isso no sobrenatural. E depois vamos para a fase 6, que é a cultura do reino de Deus. E nessa fase você vai ter uma releitura, um aprofundamento de princípios que talvez você já até tenha escutado falar. Mas nós vamos te dar novos óculos, vamos te dar uma visão nova para você enxergar a realidade sobrenatural que existe na prática desses aparentemente simples princípios como gratidão, honra, obediência, poder da palavra, entre outros muitos. Nós vamos abordar também sobre o discipulado na prática, aplicando todos esses princípios. Fase 7, família e relacionamentos. Nós vamos abordar assuntos cotidianos que deveriam ser normais para um cristão, mas que infelizmente ainda não são. Assuntos que estão distorcidos e que alguns foram até esquecidos. São assuntos de como se relacionar com seus familiares, com seus cônjuges e até mesmo seus filhos, como se portar e se relacionar com colegas de trabalho. Caso você tenha uma família, como criar filhos. Também abordamos a visão bíblica sobre sexualidade, a visão bíblica sobre o papel de um homem e de uma mulher. E finalmente, fase 8, avivamento na sociedade. E nessa fase vamos te dar ferramentas para você estar praticamente pronto para liderar sua esfera de influência. Nós estamos falando de um avivamento que culmina numa transformação social. E por isso, nós teremos aulas intensas sobre liderança. Nós vamos falar sobre cada uma das 7 esferas e vamos te dar as ferramentas necessárias para que você venha encabeçar um mover de Deus aonde você trabalha, aonde você vive e aonde você congrega. Agora, além de todas essas fases que nós já descrevemos da Escola Dunamis Online, pensando em algumas necessidades específicas de alunos, nós desenhamos alguns conteúdos extras que vamos entregar como treinamentos complementares. São para aquelas pessoas que entrarem nessa nova turma da Escola Dunamis Online. E se você se inscrever nas primeiras 24 horas, além da surpresa que nós vamos te entregar, nós também vamos ter 4 hangouts exclusivos de mentoria comigo e com os outros líderes do Dunamis. Nessas mentorias você vai poder fazer perguntas específicas sobre dificuldades da vida e nós também vamos te ajudar a lidar com esses desafios pessoais. Cada hangout terá um tema selecionado pelos alunos da turma, eles serão fechados exclusivamente para quem estiver na Escola Dunamis Online. Para quem tem dificuldade de lidar com as suas finanças, nós teremos algumas aulas exclusivas de educação financeira com William Shiotsuk, ex-VP de Operations e Financial Manager do Citibank. Se você sofre com falta de tempo para se organizar e lidar com uma rotina cansativa, intensa, desafiadora, eu mesmo, Theo Hayashi, vou te dar uma aula de time management
ou gerenciamento ou gestão de tempo. Assim, você vai saber como gerenciar o seu tempo de forma correta e ser ainda mais produtivo nas suas atividades. Se você ainda não conseguiu compreender plenamente sobre o teu chamado, sabe de uma coisa? Nós vamos nos aprofundar nisso e teremos um conteúdo extra exclusivo com Michael Brodeur, um pastor da Bethel Church e também um dos meus amigos pessoais, falando sobre como reconhecer o teu chamado. Nós também teremos uma comunidade fechada, onde vamos reunir os alunos da Escola Dunamis Online. Além desse caminho juntos, teremos no processo ativação do sobrenatural, aprendizado com pessoas que estão vivendo o que prego e que já estão atuando nas suas diversas esferas de influência com evidências e frutos do reino do céu sendo manifestado na área de atuação. Número 3, nós vamos ter acompanhamento semanal ao vivo. São reuniões online ao longo dos próximos meses com líderes do Dunamis e sessões de acompanhamento ao vivo para tirar suas dúvidas. Acompanhamentos ficarão gravados dentro da nossa comunidade dos alunos também. Agora, quanto custa uma escola dessa? Já parou para pensar? Já são mais de 4.000 alunos que passaram pela Escola Dunamis e que tiveram suas vidas completamente transformadas. Eles, assim como você, escolheram dar um passo de fé nessa direção. E hoje essas pessoas estão vivendo o sobrenatural da mesma forma como Jesus fez enquanto ele passava aqui na terra. Essas pessoas estão levando essa transformação para suas áreas de influência, no mercado de trabalho, nas suas comunidades, para dentro de suas casas. Agora, o quanto que você imagina que eu e todos os líderes do Dunamis já investimos dos nossos próprios recursos, do nosso próprio tempo, da nossa própria energia e vida para estudarmos e aperfeiçoarmos sobre tudo aquilo, todas essas matérias que serão abordadas. Para pensar quantas escolas, quantos treinamentos, quantos mestrados, seminários foram feitos, quanto tempo de dedicação, quantas viagens literalmente ao redor do mundo foram feitos para testar com as nossas próprias vidas estes conceitos que estamos ensinando. Todo este conteúdo condensado, compactado em um ano de ensino intenso, tem como objetivo te levar a liderar e também a se mover com ousadia no sobrenatural. Já chegou a ver quanto custa uma escola presencial de ministério internacional por um período de um ano? Só para você ter uma noção de quanto custa isso financeiramente falando, você fazer parte de uma escola de ministério desse porte internacional custa em torno de R$40.000 o ano. Pensando sobre isso e sobre todo o investimento que temos realizado em estrutura de estúdios de gravação, equipes de atendimento, equipes pedagógicas, tempo com os nossos professores, acompanhamento, uma estrutura hoje que tem mais de 40 pessoas envolvidas. Nós pensamos em qual seria o melhor preço possível para servir os alunos com a qualidade e excelência que não são negociáveis aqui no Dunamis. O preço que seria justo pelos 12 meses de Escola Dunamis Online, com o acompanhamento que fazemos, seria de no mínimo R$5.000 por ano. A Escola Dunamis é 100% online, podendo você assistir de qualquer lugar do mundo. Basta você ter uma conexão da internet. O nosso compromisso como Dunamis Movement é tornar isso acessível ao que hoje, infelizmente, poucos têm acesso. Agora, deixa eu te contar uma coisa que eu quero que você veja onde você estará investindo o seu recurso ao dar o passo para fazer parte da nossa Escola Dunamis. Lembra do sonho do Dunamis de construir uma universidade? Ele já está sendo realizado através da Dunamis Farm. Eu vou enviar um vídeo para você por e-mail e na nossa comunidade eu vou contar de maneira detalhada dos milagres que aconteceram para nós conquistarmos essa fazenda. O ponto importante aqui é que a Dunamis Farm, a Fazenda Dunamis, é a materialização da fé e do sonho e é lá que será então a central da Universidade Dunamis. Fazendo parte da próxima turma da Escola Dunamis, você estará junto com a gente colocando os fundamentos nessa construção que já por sinal está acontecendo. Todo o lucro da Escola Dunamis será revertido para a fazenda e para aquilo que Deus já iniciou naquele local.
Participando disso, você estará contribuindo não só para a formação dos nossos novos missionários que atualmente em treinamento estão lá na Dunamis Farm, mas você também estará contribuindo com os futuros profissionais que serão formados daquele lugar, equipados com o DNA do Reino de Deus e enviados para as esferas da sociedade. Justamente por esse motivo, tornamos o mais acessível possível para que você faça parte dessa nova turma da Escola Dunamis. Faremos um sistema de lotes dando desconto para quem tomar a decisão primeiro. Então, a Escola Dunamis não custará 40 mil reais, nem mesmo 5 mil reais. Temos um compromisso de tornar isso cada vez mais acessível. Por R$ 2.388 o ano inteiro, ou em 12 vezes de R$ 199 sem juros no cartão de crédito, nós conseguimos fazer isso da melhor maneira e da maneira mais acessível. Entenda uma coisa, o pagamento via boleto é apenas à vista. Para pensar, isso dá menos do que R$ 7 por dia. É mais barato que aquela Coca-Cola que você nem deveria estar tomando. Então, ainda para você que quer fazer sua inscrição no primeiro dia, você receberá um desconto especial. No próximo vídeo eu vou te mostrar os detalhes para você disputar uma vaga na Escola Dunamis, que já são mais de 300 mil pessoas que se cadastraram para participar desse Experience. Mesmo com toda a estrutura que temos, não conseguiríamos atender todos na ED. Por enquanto, as vagas não estão abertas. Eu separei alguns presentes para os novos alunos e sempre valorizamos os que tomam a decisão primeiro. Portanto, se você já está decidido a fazer parte da Escola Dunamis, você tem duas tarefas agora. Anota aí. Primeira tarefa: faça seu cadastro na lista de pré-matrícula. Clica no botão que está aqui nessa página e fazendo seu cadastro com nome, e-mail, telefone, nessa lista de pré-matrícula, você aumenta as suas chances de entrada, porque você vai receber um link para inscrição 1 hora antes da abertura oficial. A segunda tarefa que eu quero pedir para você é que você incentive um amigo a fazer sua matrícula também. Peça para ele também fazer isso, porque com isso será mais uma pessoa comprometida em dar os passos na direção dessa mudança e será também mais uma pessoa junto com a gente contribuindo com a construção do sonho da Universidade Dunamis. Publica isso nas suas redes sociais. Eu vou fazer parte da Escola Dunamis e marque @DunamisMovement. Queremos ver o quanto você está comprometido nessa causa junto com a gente. E para a gente fechar esse vídeo, eu vou te dar um conselho. Não coloque empecilhos para viver o que Deus tem para você. Eu decidi me inscrever na Escola Dunamis a partir de um vídeo que o Theo gravou, o Dunamis Sprint, onde ele fez um desafio que destravou o meio espiritual, me despertou para algo maior. Ele desafiou a você sair do local que você estava e ia orar por alguém lá na rua. E naquele mesmo momento eu estava no consultório atendendo, eu estava trabalhando e eu não poderia sair de lá. Então, no mesmo momento eu já arrumei justificativas para não sair daquele local naquele momento, mas Deus colocou uma pessoa na porta do meu consultório. Quando eu abri, eu vi uma senhora de muletas, ela não conseguia andar sem, ela sentia muitas dores, ela tinha o pé meio torto assim. E eu chamei ela e naquele mesmo momento eu senti que ela seria a pessoa que Deus gostaria que eu falasse, que eu orasse. Eu comecei o atendimento e Deus começou a me incomodar. Eu parei o atendimento dela e perguntei a ela se ela conhecia Jesus, se ela confiava nele e acreditava que ele poderia curá-la. Ela disse que sim, porém ela falou também que os médicos disseram que a doença dela não tinha cura. Naquele mesmo momento eu comecei a oração por ela, eu impus as mãos sobre as pernas e imediatamente ela foi curada. Ela levantou sozinha da cadeira, ela começou a andar sem muletas e ela perguntou o que estava acontecendo, porque ela estava sentindo a perna dela queimar, era algo que ela nunca havia sentido antes. Eu pedi para que ela andasse no consultório e ela falou: doutora, o que está acontecendo? E eu falei para ela que o Espírito Santo havia curado ela. Ela saiu do consultório sem amuletas, tanto que eu chamei ela novamente para ela poder levar embora. Uma semana depois ela voltou me contando que ela não usava mais, que ela chegou até a esquecer no carro da filha dela,
porque ela não sentia mais necessidade, era algo que ela tinha muita vergonha de usar, ela sentia muitas dores e ela disse que a partir daquele dia ela não sentiu mais dores, ela não precisou mais usar as muletas. Algumas semanas depois, os filhos dela vieram até o consultório agradecer pelo que Jesus havia feito e que a partir daquele momento eles iriam começar a servir a esse Deus. Eu sou dentista e no início eu imaginei que eu teria que ir para a igreja e que lá seria o meu local de atuação, o meu ministério, e depois da escola eu percebi que eu posso ser a diferença no meu local de trabalho, onde eu estou inserida hoje. Antes da escola eu não tinha ousadia, foi algo que realmente despertou dentro de mim depois da escola, e eu passei a orar por pessoas, a ser mais ousada, dar passos de fé, e Deus tem correspondido. Hoje eu me vejo uma pessoa muito mais madura, uma pessoa que reconhece o amor de Cristo em todos os detalhes do dia a dia, até mesmo nos problemas. Eu vejo como ele age, da forma com que ele coloca as situações pra gente poder resolver. Muitas vezes ele nos dá sensações, sinalizando que alguém está precisando. Então, há um romper no espírito. Antes de começar a escola Dunamis, eu imaginava que eu não poderia exercer o meu chamado na minha esfera, no meu local de trabalho. E a partir daquele vídeo, depois que eu comecei os estudos, assisti os vídeos do Theo e dos outros líderes, eu comecei a perceber que eu posso fazer a diferença onde eu estou, com as pessoas que estão ao meu redor. A partir dali, eu vi que eu posso orar por elas e elas serem curadas, eu posso abraçá-las e elas sentirem o amor de Deus. E depois da escola, eu percebi que eu posso ser a diferença no meu local de trabalho, onde eu estou inserida hoje. Eu conheci o Dunamis através do meu namorado. A gente começou a acompanhar os vídeos do Theo no YouTube. A gente descobriu a escola porque tanto eu quanto ele, a gente estava buscando e a gente queria conhecer mais de Deus. E eu encontrei que a escola Dunamis, ela me proporcionaria isso. Que eu iria conhecer Deus através da escola, eu iria conhecer o reino de Deus, iria conhecer o meu papel e a minha missão aqui na Terra. Porque eu estava me sentindo muito vazia e sem missão. Aí eu pensei assim, eu preciso buscar mais de Deus, eu preciso conhecer quem é esse meu Deus, né? Eu aceitei Deus, mas o que eu tô fazendo depois? Qual que é a transformação que eu tô vivendo? Eu aceitei Jesus e não vi nada de muito diferente mudar na minha vida. E eu falei, eu tenho que descobrir mais desse Deus, eu tenho que entender mais quem Ele é, eu tenho que entender a minha missão. E por isso que eu busquei. As aulas de caráter de Cristo e identidade, porque essas aulas, como todas as outras aulas da Escola Dunamis, elas têm embasamento bíblico. Elas foram aulas que transformaram a minha mente. Praticamente todas as aulas têm desafios. Então, não são aulas que são só teóricas, tipo, você conhecendo Deus ou você conhecendo a sua missão. Mas são aulas também que trazem um desafio e uma prática para você aplicar no seu dia a dia. Muita diferença. Porque principalmente os primeiros módulos são sobre identidade. Então são aulas que falam profundamente com como a gente foi criado, o que a Bíblia diz sobre a gente, qual que é a nossa missão, qual que é o nosso papel. Então são aulas que são muito importantes para a gente entender a nossa identidade de filho. Porque se não fosse por essas aulas, eu não seria quem eu sou hoje. Minha família não é salva ainda, mas eles sentem que há algo em mim. Aos poucos eles foram abrindo o coração deles para receber o que eu estava carregando dentro de mim. Eu fui derramando muito sobre eles a Bíblia, eu fui derramando muito sobre tudo que eu estava vivendo, todos os testemunhos que eu estava vivendo. E eu sinto que eles estão cada vez mais abrindo o coração, e eles abriram muito o coração para receber tudo isso também. Um testemunho que eu gosto bastante é de um porteiro do meu prédio. Eu vi que ele tava com a perna mancando e tava na minha cabeça. Vai lá orar por ele. Porque a Escola Dunamis, ela impulsiona a gente a dar esses passos práticos. No fundo da minha cabeça eu tava pensando, não, eu tô com medo, o que eu faço? Mas com todas as aulas da Escola Dunamis eu consegui me equipar e dar esse passo de coragem. Mesmo sentindo um medinho, eu consegui dar esse passo de coragem, de ousadia. E eu cheguei no meu porteiro, eu conversei com ele, eu abordei ele, eu falei sobre Jesus, eu orei por ele e a perna dele foi curada. Então foi a primeira vez que eu vi uma cura na minha vida e foi muito especial. A Escola Dunamis, eu tenho um carinho gigante por ela, porque se não fosse por ela, eu não seria quem eu sou hoje.
Ela me impulsionou, ela transformou a minha vida, ela transformou a minha mente. E ela também me impulsionou a crescer mais, a amadurecer espiritualmente e como pessoa também. E o fruto disso hoje é que eu vejo que o meu comportamento é outro, né? Eu vivia com medo, eu vivia uma vida sem propósito. E hoje eu vejo que o meu relacionamento com Deus mudou, a forma como eu me relaciono com meus pais, a minha liderança na minha igreja local mudou também. Então foram várias coisas que não ficaram guardadas só pra mim. Eu consegui abençoar a vida de outras pessoas também. No início do ano passado, eu comecei a sentir umas dores abdominais muito estranhas, nunca tinha sentido antes. E aí fiz uma série de exames, estava com vários médicos diferentes. E aí, 6 meses depois, a gente descobriu que eu estava com câncer. Estava com linfoma de Hodgkin no estágio 4. Como já estava bem avançado, a gente correu para começar o tratamento. O primeiro exame que eu fiz dava para perceber que o câncer já estava atingindo 6 partes do meu corpo. O mediastino, o fígado, o baço e algumas áreas de ossos. Foi um susto muito grande para minha família, um garoto de 21 anos, muito novo, já tem um problema desse. Todo mundo ficou muito triste, meio assustado, mas aí, nesse mesmo momento, começou o Dunamis Sprint. Foram alguns vídeos que o Theo fazia que já foram me fortalecendo a minha fé. Aquilo já estava ficando mais firme em Deus e aquilo já estava começando a me ver de uma forma diferente. Eu não tenho doença, já sou curado. E aí eu dei um passo de fé, entrei na escola Dunamis e eu nunca pensei que fosse ser tão bom para mim. As aulas superaram a minha expectativa e eu me vejo hoje como outra pessoa. Durante a escola Dunamis, a turma do meu coach orou por mim. A minha coach esteve comigo o tempo todo, me mandando mensagem, me ajudando. E 2 meses depois do diagnóstico do câncer, eu fiz um outro exame para ver a evolução. Eu descobri que eu estava completamente curado. No segundo exame é muito claro perceber que as manchas que tinham nas imagens anteriores agora já não tinha mais nada. Já não existia mais nenhuma célula cancerígena no meu corpo e Deus me curou por completo. E o que é surpreendente de pensar é que não teve nenhuma oração em posição de mão, nada muito extravagante. A oração que minha coach fez por mim foi pela internet mesmo, mas Deus age de formas simples. Foi o suficiente para Ele entrar na minha vida, entrar no meu corpo e me curar completamente. Um dia antes de eu receber o resultado da cura completa, uma colega de turma do coach me enviou uma mensagem dizendo que ela teve uma visão comigo, que Deus teria uma ótima notícia para mim. E aquilo ali já foi ativando meu espírito, já foi aquecendo, e quando eu cheguei no médico eu já entendi que era isso que Deus queria me mostrar, e aí o médico mostrou o resultado completo, e foi só para concretizar a glória de Deus. Até a médica se surpreendeu um pouco. Eu lembro que antes de eu fazer o exame, ela disse que poderia ter piorado a doença, que a doença poderia ter evoluído para mais partes do corpo. E quando ela mostrou pra gente, resposta completa, já não existia mais nada. A médica se surpreendeu e nós dissemos que é para a glória de Deus. A minha família toda ficou muito feliz e é muito bom ver como Deus é maravilhoso e como a gente pode contar e testemunhar as maravilhas de Deus na minha vida. Foi uma experiência muito grande que eu vivi e muito graças à Escola Dunamis. As aulas sempre me fortaleceram, me ajudaram muito a me ver como filho de Deus, a me ver realmente como alguém que tem que viver de forma intencional, que tem que buscar em Deus o que Ele fez para mim, o que Ele quer para mim. Olá, meu nome é Laís e eu vim aqui contar um pouco da minha história e do que Deus fez na minha vida através da Escola Dunamis. Eu estava afastada dos caminhos de Deus, eu fiquei 2 anos bem afastada enquanto eu fazia faculdade e Deus me fez voltar através de um surto assim, muito louco na minha vida, Ele virou minha vida de ponta cabeça. E eu vi que eu precisava fazer algo, eu precisava fazer alguma coisa para que eu melhorasse. E foi aí que eu encontrei o Dunamis. E eu fui para um evento do Dunamis e eu voltei para Jesus e minha vida começou a ser transformada a partir daí. Só que eu não conseguia ter uma constante com Deus. Eu via Deus como um pai distante, eu não entendia a minha identidade, eu não conseguia entender. E eu vi a escola no dia que eu voltei para Jesus. Eu falei, cara, eu queria muito fazer, mas eu não tinha fé o suficiente para fazer minha inscrição. Porque eu sempre colocava meu empecilho. Eu falava, nossa, Deus, não vou ter dinheiro para fazer, tenho outras coisas, eu preciso investir em outras coisas. E eu não entendi a importância, na verdade. E foi aí que eu passei por um período de transição de igreja, que eu precisava mudar de igreja. E eu falei, Deus, eu preciso de algo concreto. Porque tá tudo mudando na minha vida, mas eu preciso de algo que me mantenha no foco. E eu fiz minha inscrição na escola e a partir daí eu passei por um processo incrível com Deus. E eu falo que a Escola Dunamis foi o que me manteve. Ela me manteve focada, ela me manteve firme e me manteve direcionada, porque o conteúdo das aulas são incríveis e o coaching também, assim, é genial, sabe? Ajuda muito. Toda vez que eu falo da Escola Dunamis para as pessoas, eu falo que é uma coisa muito necessária, porque a gente sabe, a gente entende, a gente sente a presença de Deus, mas é muito complicado hoje, com toda essa tecnologia, você achar um foco, sabe? Uma linear.
E eu acho que a escola ela tem um direcionamento incrível. E Deus tem feito grandes coisas. Em questão de romper também, a Escola Dunamis, eu falo que eu não teria ousadia para nada. Eu era uma pessoa totalmente tímida e que não orava por ninguém. E assim, eu tenho inúmeros testemunhos de cura que Deus ele vem agindo, sabe? Por meu simples sim, sabe? Você tá disposto, você tá disponível, porque não é a gente que faz, sempre é Ele. Foi um divisor de águas, realmente. Tudo mudou, tudo foi transformado e hoje eu consigo transmitir a alegria que eu recebo. Eu consigo transmitir o amor que eu recebo e eu sei quem eu sou, porque eu sei quem Ele é.